Blade, a Lâmina do Imortal, ou Mugen no Junin. É o mangá que eu vou estar comentando um pouquinho aí pra vocês nesse vídeo e que eu terminei de ler, né? Então vamos nessa. Bom, como eu disse, Blade é um mangá que eu finalizei há pouco tempo e eu gostei muito. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, que vai ser uma espécie de recomendação barra review. Assim, eu vou tentar não entrar em muitos detalhes do enredo em si, pra não entregar muito da série, né? Mas eu vou tentar abordar de maneira superficial, assim, alguns acontecimentos e também deixar aqui a minha recomendação e como que foi a minha experiência lendo essa obra. Bom, eu vou dar início aqui falando primeiramente aí do lançamento aqui no Brasil, né? Blade foi uma obra aí que começou a ser lançada, acho que no final dos anos 90 no Japão, e teve sua publicação, assim, durou por quase 20 anos, se eu não estou enganado. Então foi perto de 20 anos a publicação, em 30 volumes, né, o tanco, então durou por bastante tempo. No Brasil, ele foi publicado, foi publicado até que bastante rápido, eu acho que foi em 2004, publicado pela Conrad. Então já é um mangá que saiu no Brasil há muito tempo. De certa forma, é um dos clássicos, assim, de mangás publicados no Brasil no início dos anos 2000. Então, a Conrad começou a publicar, né? Mas não finalizou, porque era meio tanco, né? E tinha bastante edição. Então a Conrad, acho que cancelou... Acho não, né? Ela cancelou o mangá e ele tinha ficado por inacabado. Então a gente teve depois, acho que agora eu não vou lembrar exatamente, mas depois de um tempo aí, né, a JBC pegou de novo a obra e finalizou nessa edição especial que eles lançaram, né, que é a edição Big. Então a gente teve a obra finalizada aí. Como vocês podem ver, eu tô mostrando um pouco de como que é as edições. Mas é isso aí, eu gosto bastante das edições, assim. Meu único problema com alguma delas é a encadernação, que é um pouco durinha. Mas eu acho que tem um exagero falar que é um problema meu com elas, porque no geral elas são bem boas. Se for comparar ainda com edições bigs que nós tivemos no mercado brasileiro nos últimos anos, são edições excelentes, parando para pensar. Então gosto bastante das edições, já é um ponto positivo bastante grande aí. Bom, vamos voltar então pra Blade de fato, né? Eu falei, né, que foi publicado no Japão por quase 20 anos. E Blade é um mangá escrito e desenhado pelo Hiroaki Samura, que é um mangaka aí muito peculiar dentro da indústria. Então eu acho que é um mangaka que tem bastante coisa pra gente comentar. Eu gostaria de comentar principalmente, assim, a persona do Hiroaki Samura, né? Ele é um artista que ele tá envolvido em diversos núcleos da indústria do mangá, né? Você já teve... Inclusive é um cara interessante porque a gente tem bastante material pra consumir, assim, de entrevistas, esse tipo de coisa. Porque ele é gente como a gente, né? O cara, ele é um gênio, só que ele desce do pedestal pra falar com a plebe. Então, assim, você vai ter muita entrevista dele. Por exemplo, tem entrevista dele com o Fujimoto, do o autor de Chainsaw Man, a respeito de acho que foi... Como é que é o termo? De Femme Fatale. Foi uma entrevista a respeito de Femme Fatale e sadomasoquismo. E o Samura, ele é bastante icônico, né? Nesse cenário de artbook grotesco, né? Eu até comentei a respeito do artbook que eu adquiri há um tempo atrás. Então fica também essa pontuada aí de gosto, assim, do Hiroaki Samura. Outra coisa interessante, assim, que o pessoal que leu o mangá da JBC provavelmente pôde experienciar, que eu achei hilário, foi que todo final de volume tinha aquelas trechos do autor, né? E às vezes também algum editorial. E, assim, eu nunca tinha ficado tão ansioso pra ler esses editoriais, porque todos eram muito hilários. Teve uns ali... alguns recortes do editorial de Blade que foram muito engraçados e você percebe que o Samura é uma persona muito interessante dentro da indústria dos mangás. Mas, dito isso, eu digo isso porque Hiroaki Samura se tornou um dos meus artistas favoritos, então fica aí um pouco assim de quem é o autor, né? E recomendo vocês darem uma checada assim no material, além da própria obra, porque o cara é bom. Ele desenha muito e é muito gente fina. Voltando pra obra, né?
Blade, ele é uma obra até que bastante, com uma premissa bastante simples, assim. Eu vou falar um pouco como ele começa, né? E falando, assim, da premissa, eu vou abordar um pouco, assim, do como foi a minha experiência durante o mangá. Blade, ele começa, ele meio que já entrega que o protagonista é imortal, né? Tem uma eremita que põe uns vermes chamados Kessenchu no protagonista, que é o Manji, e ele se torna imortal. Bom, ocorre alguns acontecimentos no núcleo ali que tem da eremita, do Manji e da irmã dele, que no começo começa assim. Nossa, bem redundante, né? Mas começa assim, né? E o mangá, ele dá início de fato a partir do momento que a irmã dele morre. A irmã dele que tinha ficado. Assim, deixa eu dar um passo para trás agora. O Manji, ele é um procurado da polícia de Edo, porque ele matou mais de 100 pessoas, né? Ele é conhecido como Hyaku Ningiri, que acho que a tradução literal ficaria como aquele que cortou 100 pessoas, né? Cortador de 100 pessoas. Ele matou 100 pessoas e, inclusive, por acidente, o marido da irmã dele, né? Que ao presenciar o Manji matando o marido dela, ela ficou doida, ficou da cuca. Então o Manji meio que cuida dela assim. Bom, acontece um embate ali com um cara que tá tentando se vingar do Manji, e ele acaba matando a irmã do Manji, e ele decide então partir numa jornada de uma espécie de redenção, né? Ele resolve matar 1000 malfeitores pra se redimir das 100 pessoas que ele assassinou, né? Bom, o início, assim, do personagem, eu acho que da premissa, assim, né? Pra dar uma guinada na obra, começa a partir daí. Aí que entra a nossa, eu diria, co-protagonista, que é a Rin, que é uma garota de 14 anos que teve sua família assassinada, e ela tá em busca de vingança, né? Então a eremita meio que acerta o Manji e a Rin pra partirem numa jornada juntos. Porque o Manji ele vai ajudar a Rin nessa jornada de vingança, e o Manji vai estar eliminando malfeitores pelo mundo. É basicamente assim que a premissa é posta. O grupo que atacou, né, e assassinou a família da Rin é um grupo chamado Itoryu, que eles têm por objetivo reerguer o espírito da espada tradicional japonês, né? Então eles têm esse certo saudosismo com a época de guerra do Japão, né? O Blade ele se passa no período Edo, que é um período relativamente de paz do Japão, que foi o momento que o Japão começou a abandonar a espada, né? Então esse grupo ele tá tentando reerguer de novo esse espírito da espada verdadeiro, que se importa com o quão nobre, né, é o estilo. Não necessariamente o estilo, perdão, mas que inclusive é uma coisa que a Itoryu é bastante contra, né? Eles não têm o estilo exatamente. Mas eles querem reerguer, né, o espírito da espada. É bem saudosista. E quem protagoniza esse grupo, né, é o Anotsu, que é o nosso antagonista principal. Bom, eu acho que eu estabeleci aqui esses núcleos principais, assim, de início. E com essa premissa, a gente percebe que não, é uma premissa até que bastante genérica, né? É basicamente uma jornada aí de vingança que os protagonistas vão seguir. Mas o legal é que Blade, ele te surpreende de maneira bastante inusitada no decorrer da obra, com o caminho que vai tomando as coisas, né? Apesar da premissa ser um pouco genérica, ele vai tomando uma proporção completamente diferente, vai entrando novos personagens e vai tendo encontros inesperados e vai sendo colocadas questões muito interessantes que vão ser abordadas de maneira bastante interessante pela obra. O que eu quero dizer com isso é que Blade ele não fica naquela mesmice, né? Da jornada heróica dos protagonistas, em busca da vingança dos personagens desprezíveis, né? A gente vai percebendo, e eu acho que Blade coloca isso muito bem, ele trabalha muito bem essa zona cinzenta, que é o bem e o mal, eles não são tão concretos quanto a gente pensa, né? Nem tudo é tão óbvio, né? O bem e o mal, a gente percebe que nem tudo é puramente bem, puramente bom, né? E puramente mal. Menos o Shira. O Shira só é mal mesmo. E Blade trabalha isso de maneira primorosa, eu diria.
tanto é que, chegando mais perto do final, assim, do clímax final, e o leitor é colocado numa situação, eu pelo menos me senti, né? Numa situação que eu nunca tinha experienciado antes, que é... Eu não sabia nem... Assim, eu não tava nem torcendo mais pra ninguém naquele momento. Eu não sabia mais pra quem torcer. Eu só tava presenciando ali os personagens se contorcendo ali pra atingirem seus ideais. E é muito interessante isso, porque a gente vê que dentro de todos os núcleos que a gente acaba tomando consciência dentro da obra, sempre tem os caras desprezíveis em cada grupo e se percebe que todos os personagens ali têm princípios que podem ser considerados como bons, como maus. Tudo depende de quem tá jogando também, né? Mas tudo muito bem elaborado e construído dentro da obra, o que é bem legal. É o que eu havia dito do final, né? Essa questão do bem e do mal não ser estabelecido dessa forma bastante cinzenta, né? Eu acho que Blade ele vai muito além das sequências de ação maravilhosas e quadrinização. Assim, vai muito além da parte artística, né, que é o mangá. E eu acho que ele aborda de maneira muito interessante, acho que 2 tópicos assim que eu tomei pra mim como os fundamentais, assim, o que movimenta a obra de fato, né? Que é o remorso que os personagens têm, né? Que movimentam os personagens, essa angústia, né? E uma busca por um legado. Eu acho que isso aqui são temáticas muito comentadas dentro do mangá. E que no final, sem dar muitos spoilers, a gente tem uma resolução um tanto que amarga, né? Eu vou dizer que um pouco agridoce, mas bastante amarga. Blade acaba com um tapa na cara assim do leitor. Quem leu, acho que entende o que eu tô falando. Principalmente dessa questão do que é legado, né, dentro da obra. O que significa a passagem do tempo, né? Então, é basicamente isso. Eu acho que eu consegui sumarizar bem como que foi minha experiência de Blade. Como que a obra me impactou de maneira bastante positiva. Então, além de uma obra bastante interessante, eu também arranjei pra mim aí um artista fabuloso, assim, que eu tô apaixonado, que é o Hiroaki Samura. Eu gosto assim, completamente apaixonado pelo estilo dele. E com certeza aí se tornou um dos meus artistas favoritos. Fica a recomendação, então, aí de Blade. Eu acho que eu já tinha comentado. Acho não, né? Eu já comentei em vídeos passados aí. Conforme eu ia lendo, mas com certeza aí foi uma obra que valeu muito a pena a leitura. Pouco fora de tempo, né? Eu acho que não tem nada acontecendo dentro da multimídia, assim, né? Que esteja tratando de Blade, mas é uma obra que me impactou muito e eu fiquei com vontade de compartilhar aqui um pouco dessa experiência que eu tive com vocês. No mais, fica a minha recomendação aí pra vocês. Também, né? A edição da JBC, então, é bastante boa. Eu acho que, assim, dá pra achar com bastante facilidade alguns volumes. Acho que só os 2 primeiros volumes de Blade estão bastante raros. Mas dá pra achar bastante coleção usada. A minha, por exemplo, foi usada por um preço até que não vou dizer acessível, né? Mas bastante justo pro quão disponível é Blade no mercado. E eu acho que é isso. Eu agradeço a atenção. Foi um tipo de vídeo diferente, né? Eu acho que eu não tô acostumado a fazer essa espécie de review, de recomendação. Espero que tenham gostado. Eu imagino que esse vídeo não vai ter tanto alcance quanto os outros. E acredito que isso faz sentido, né? Até porque o canal nunca foi focado nesse tipo de conteúdo. Mas eu gostaria que vocês deixassem nos comentários aí o que vocês acharam desse tipo de vídeo. E se puderem também deixar aí sugestões e comentários aí que vocês tiverem a dizer, porque como vocês sabem, eu sempre vou estar lendo aí e agradeço sempre aí as pessoas que estão interagindo aqui na seção de comentários. No mais, obrigado pela visualização, até a próxima, valeu, falou!